Abril, mês da Escola Bíblica Dominical e mês da Libras, a língua brasileira de sinais. Então, eu quero uma conversa contigo sobre a escola bíblica, a importância dela, afinal de contas, com aplicações práticas para o surdo, que é mais a minha área, né, a língua de sinais, o Ministério com Surdos, e também falar um pouco mais sobre a pessoa com deficiência. Então, temos alguns pontos que a gente vai conversar aqui. As barreiras, o acolhimento, o respeito, a escuta necessária para a pessoa com deficiência e as barreiras que ela enfrenta, né? O discipulado, para que essa pessoa entenda a sua identidade e missão, e, por fim, os surdos. Uma coisa assim que eu acho muito interessante na deficiência é que ela pode ser congênita, ou seja, a pessoa nasce assim, mas também pode ser adquirida através de um acidente, uma doença, algum incidente, algo que aconteça com a pessoa. E esse fato me torna mais sensível a meus irmãos com deficiência, porque eu posso ser a próxima pessoa com deficiência, você pode ser essa próxima pessoa. O mundo, ele fala um monte de coisa ruim, mas também fala coisa boa, inclusive empoderar as pessoas com deficiência, mas acaba muito confuso esse discurso que é muita fala, mas a ação é pouca. E a gente é crente, a gente é diferente. Mas mesmo a gente sendo crente, tem umas coisas que ficam engasgadas. E acredito que a principal questão seja essa: será que Deus errou? Será que Deus foi surpreendido quando aconteceu o acidente ou quando a pessoa nasceu com alguma deficiência? Seria um castigo de Deus? Seria falta de fé da pessoa, dos pais da pessoa? Eu ainda não estudei profundamente a teologia da deficiência ou o nome que se dá a essa área do estudo da Bíblia, mas eu trago algumas reflexões para a gente aqui. E, de novo, até porque eu posso ser essa próxima pessoa, então eu penso a respeito disso olhando para mim e para os filhos que eu venha ter no futuro. E a primeira questão que eu quero conversar com você são três pontos. Primeiro é a identidade dessa pessoa com deficiência. Uma dica inicial, já para a gente pensar. A pessoa é o foco. A deficiência tem importância, sim, mas vamos focar certo. A pessoa. E eu trago, então, um texto que eu amo, que é o Salmo 139. Os pensamentos de Deus foi o título que eu dei. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. O que o salmista expressou pode ser expressado por qualquer pessoa, porque nós somos criação do Deus soberano e perfeito, que tem um propósito, ele tem um plano para cada criatura. Quanto mais aqueles que carregam sua imagem e semelhança. Sim, todas as pessoas, com deficiência ou não, crentes ou não, todas as pessoas carregam a imagem e semelhança de Deus. E os pensamentos desse Deus, não da sociedade, não dos especialistas, não das mágoas que às vezes a gente carrega, mas os pensamentos de Deus devem ser preciosos para mim, para você e também para nossos irmãos com deficiência. A nossa verdadeira identidade está em Deus que nos criou, não numa deficiência, nem na opinião de ninguém, mas em ser ou não filho de Deus. Uma outra coisa também para, tá, Deus me criou, mas existem muitas barreiras. Será que Deus não errou tão nessa parte, pelo menos? Existem barreiras físicas e estruturais, atitudinais, comportamentais, linguísticas. Então, com relação às barreiras, o que a gente precisa fazer é respeitar a pessoa. Lembra que ela é o foco? Precisamos respeitar esta pessoa com deficiência, acolhê-la, amar, servir essa pessoa e escutá-la. A escuta da pessoa com deficiência é o melhor treinamento que a gente pode ter. É ouvir a opinião dessa pessoa. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu trouxe a cena do filme Matrix, que chegou ao Brasil em 99, foi o ano em que eu me converti, em que eu aceitei Jesus lendo a Bíblia em casa sozinha. Gente, eu amo a Bíblia, porque de fato Deus falou comigo
claramente através de uma leitura da Bíblia. Então, isso é muito especial para mim. Vamos aqui para o filme. A cena está acelerada. É a cena da invasão das máquinas na fortaleza ou esconderijo dos humanos. E essa cena me traz dois aspectos importantes. O primeiro é que a pessoa com deficiência também enfrenta batalhas intensas diariamente. E não só ela, mas também a sua família. Principalmente as mães, muitas vezes lidando sozinha com o filho e com o luto, porque em geral todo pai e mãe tem aquele filho ideal e tem o filho real. Então é um luto passar por essa experiência de ter uma deficiência, ou de ter um filho com alguma deficiência. A pessoa com deficiência e a família passam uma situação muito parecida com a cena que está próxima de aparecer aqui. Batalhas o tempo todo, carregamento chegando e continua a batalha, não descansa. Cada pessoa numa posição diferente, estratégica para tentar, algumas perdas durante essa batalha, muitas perdas durante essa batalha, mas não pode parar. Precisa continuar. E esse jovem está levando carregamento para este que é o capitão. E ele dá o melhor dele. E o rapaz observa aquilo que está acontecendo. O rapaz vai ver o que aconteceu e está nos últimos momentos do capitão. E ele fala exatamente o que que esse rapaz tem que fazer. E o rapaz fica um pouco assustado. Como assim? Mas eu não terminei o treinamento. Ele dá risada e diz: Eu também não. Nessa cena em específico, eu quero trazer a reflexão de que a pessoa com deficiência e a família dela também não fizeram o treinamento, meu irmão, minha irmã. Então, repito, o que que a gente pode fazer? A gente respeita a pessoa como alguém que traz a imagem e semelhança de Deus. A gente acolhe, a gente escuta. E escutar é o melhor treinamento e, na verdade, é até melhor que o treinamento. Agora, uma atenção nessa escuta. É diferente de paparicar e de ter pena. É ser igreja junto com essas pessoas. O inimigo das nossas almas, ele não tem pena do adolescente. E aí eu já quero trazer o segundo aspecto dessa cena, a batalha espiritual. Não tem pena do adolescente, é dizer, ah, tadinho, isso é só um pecadinho de adolescente, não leva ninguém ao inferno, não tem problema, não precisa, né? Não tem pena da pessoa com deficiência, ô, tadinha, a pessoa tem deficiência, né? O diabo não vou pegar mais pesado com ela, não. Ou da mãe, que tá ali, ó, batalhando para cuidar do seu filho, tratamento, tanta correria, tanta coisa, documento, tantos sim necessários, tantos nãos que recebe. O diabo não tá nem aí. Ele quer roubar, matar e destruir. Não importa a nossa idade, nossa condição, se a gente tem ou não alguma deficiência, ele não tá nem aí para isso. Se a gente já tá passando algum luto, alguma outra batalha de algum outro aspecto da vida, não. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas tem algo a mais nessa cena que eu quero comentar. E é a verdadeira batalha. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E pessoas com deficiência também têm tentação, também lutam contra a carne, também pecam e precisam de arrependimento e perdão. A nossa entrada no céu não é por merecimento, nem atestado, nem diagnóstico. Depende de estarmos ou não em Cristo. Pessoas com deficiência precisam conhecer o Evangelho, ser fortalecidos no forte poder do Senhor e se revestir da armadura de Deus, porque também será atacado pelas ciladas do diabo. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra pais que abandonam, não é contra pessoas que humilham, com leis, direitos. Não. A nossa verdadeira batalha é espiritual. E sabe o que é mais legal nisso? O forte poder do Senhor. Olha essa outra cena aqui. Não sei se você já viu esse filme.
Os Vingadores estão em guerra, aquele que está perseguindo é um deus, entre aspas. Então, eles estão nessa batalha aí, nessa luta. Agora, o que esse deus faz? Ele consegue se defender da flecha, mas ele não previa isso. E eu acho que ele também não previa isso aí. Aí ele chateado fala, mas eu sou um deus, eu não vou admitir que nenhum humano me vença e um monte de coisa. E acontece isso, e a famosa frase do Hulk, Deus fraco. O nosso Deus, ele não é fraco. Ele é todo-poderoso, soberano, sábio, justo e bom. Ele não nos abandona, não fica fraco, não se cansa, não dorme. Inclusive, ele está com você nas madrugadas, nas batalhas, nas filas, nas idas e vindas. Ele te consola, te renova, te sustenta, te fortalece e te edifica nesse processo. Te desenvolve, te amadurece. E ele tem uma missão para você. Como assim? Deus tem uma missão para a pessoa com deficiência? Tem alguma coisa errada aí, não será? Não só para a pessoa com deficiência, como para os familiares dessa pessoa, como também para as igrejas que lidam com essa unidade na diversidade, e também para pessoas com qualquer outro tipo de sofrimento. E esses versículos aqui, como eu amo. Eu dei o título de Tribulação versus Consolo, essa operação que a gente vai observar aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você, pessoa com deficiência, familiar, igreja, receba o consolo de Deus em suas tribulações, em sua falta de treinamento, em seu luto. Às vezes você ainda está passando pelo luto. Deus, por quê? Por que eu? Tenha como preciosos demais o que Deus pensa a seu respeito. Você tem imagem e semelhança dele como qualquer outra pessoa. Você precisa se tornar filho por adoção para cumprir a missão que ele tem através de você. Consolar outros com as mesmas consolações que ele te consolou. O mundo tenta resolver com inclusão, acessibilidade, guerra contra o capacitismo. Nós sabemos que a verdadeira batalha é espiritual e só se vence com a armadura de Deus. O resto, diferente disso, é mentira do diabo para distrair e afastar do que Deus escreveu sobre você no livro dele antes de você nascer, antes de existir qualquer livro no mundo. Você não precisa de afirmações do mundo para se empoderar. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Receba o consolo do Pai das Misericórdias em todas as suas tribulações e console outros que enfrentam essas batalhas. Deus não erra. Quem pode errar sou eu e você. Quando não seguimos os seus preceitos, quando acreditamos nas mentiras do diabo e nos encolhemos ao invés de avançar, quando temos pena de nós mesmos e não nos desafiamos a ser quem o Deus Criador nos chamou para ser. Quando não queremos viver o que Ele escreveu a nosso respeito antes de nascermos. Quando lutamos tanto com tanta coisa e perdemos o foco de qual é a batalha que devemos lutar e vencer. Quando pensamos que conseguimos algo com a nossa própria força. Aí a gente erra. Então, para finalizar, eu quero te desafiar a orar diariamente pelos surdos. Que pelo menos nesse mês da Libras, você se junte a nós nesse compromisso diário de oração que começou em junho de 2024. E você pode baixar esse material no Instagram Libras com a Igreja, ou o meu também, celimar.moraes. Tem um link aqui, e esse link vai te levar para essa página. Ao final dessa página, lá embaixo, tem um calendário de oração pelos surdos. Vai aparecer em inglês e em português, em dois formatos, PDF e imagem. Você pode baixar a imagem e está aqui. O desafio é que no domingo a gente ore pela acessibilidade em Libras nos cultos, para que o Espírito Santo capacite os intérpretes e fale ao coração dos surdos e também dos intérpretes enquanto estão servindo. Na segunda-feira, o motivo de oração é pastores, líderes e missionários entre os surdos. Louve a Deus por esses servos e clame por mais vidas, por suas vidas e ministérios. Na terça, despertamento. Aqui você vai orar por mais líderes, mais igrejas com visão para a seara entre os surdos no mundo.
Na quarta-feira, ore discipulado. Ore ao Senhor pelo fortalecimento da fé verdadeira na vida dos nossos irmãos surdos no Brasil. Na quinta-feira, pelo desafio da tradução da Bíblia e materiais cristãos em Libras. Apresente ao Senhor os projetos e equipes envolvidos nestes desafios. Sexta-feira, renovo e cura. Clame pelas pessoas desanimadas e ou afastadas dos ministérios entre surdos. No sábado, ore por sua vida e por sua igreja. Peça a Deus que lhe direcione e use você e a sua igreja no cumprimento da missão entre surdos. E tem alguns versículos aqui, trechos de dois versículos em Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar. A fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Que Deus te abençoe. Até mais.